Olha que coisa curiosa, né? A maior parte dos artigos que você vê sobre a geração Z critica a geração Z. Esse artigo aqui não está elogiando a geração Z, está falando que a geração Z não obedece e está salvando as empresas de si mesmas, porque o pessoal da geração Z não aceita a ordem de obedecer por obedecer e não sei o que lá, e quer questionar tudo e não sei o que. E olha só, aí eles elogiam esse comportamento, falam que realmente essa ideia do manda quem pode, obedece quem tem juízo já passou e não sei o que lá, mas eu acho que tem uma observação nessa história aqui, tá? Primeira coisa, que sempre foi de bom tom você questionar as coisas, tá? Esse negócio de que é só a geração Z que questiona, isso é mentira também, não tem essa, né? De fato, ordem deve ser questionada quando é uma ordem questionável dentro de empresas, evidentemente sempre foi. Mas eu vou fazer para vocês aqui algumas opções, algumas situações em que a ordem não deve ser questionada, que a ordem deve ser obedecida rápido. E isso é o ponto, é o rápido da questão, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essa notícia foi sugerida por Almirante Tecnológico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias aqui no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, eu sempre defendi a geração Z, eu já falei para vocês, tem um monte de matéria que sai dizendo, não, porque a geração Z é isso, a geração Z é aquilo. Eu falo, gente, a geração Z é a geração mais moderna, eles estão mais focados no que acontece no mundo de hoje, não é? A gente que é o velho, a gente que está errado. O velho, meu amigo, é passado, já passou, né? E eu fiquei feliz com essa matéria aqui, dizendo uma coisa que eu acho bastante razoável, né? De fato, o que eu vejo que está acontecendo? Com o aumento da informação descentralizada e distribuída, as pessoas, de forma geral, têm mais base para argumentação. Então faz sentido que o jovem, hoje em dia, questione mais coisas, não só na política, mas também na administração da empresa. Isso é uma coisa que faz sentido, sim, tá certo. Aqui, olha só o que diz aqui o pessoal, né? A geração Z não obedece e está salvando empresas de si mesmo, né? Aqui, ó, a geração Z cresceu com total acesso à informação. Viram líderes falharem publicamente, aprenderam que a autoridade não garante competência e não aceitam ordens cegas, querem o contexto, querem entender o porquê daquela ordem. Mas, de novo, isso aqui não é nenhuma novidade, tá? Isso aqui sempre foi o requisito em qualquer empresa que você tenha um funcionário de um nível um pouco mais alto, que tenha capacidade de discernimento, se espera que a pessoa questione a ordem, não é obedecer a ordem de forma cega, né? Veja, em última análise, as empresas querem que os funcionários obedeçam o que foi definido. Mas questionar faz parte do processo, até para entender corretamente a ordem, né? Você sabendo exatamente qual é o contexto daquela ordem, qual é o objetivo daquela ordem, é uma coisa muito importante, até para você obedecer a ordem da forma correta, né? Então, obedecer sem entender é modelo do século passado, funcionava quando a informação era escassa e a hierarquia garantia conhecimento. Repara como é que eles estão falando aqui, o que eu sempre digo para vocês, de fato, no ambiente de informação restrita, como a gente vivia até, sei lá, 2010 mais ou menos, de fato, geralmente a hierarquia era baseada em maior conhecimento. O cara que está acima de você na hierarquia, ele entendia mais sobre o assunto, então ele esperava que a ordem fluísse rápido, porque você entende menos, ele entende mais, ele dá a ordem, ele está dando a dica. A mesma coisa funciona em termos de governo, o governo funciona muito assim, né? Quem está no topo do governo tem a visão mais estratégica da coisa, ele passou a ordem para você está lá nos últimos ramos lá da estrutura hierárquica, você tem que obedecer, meu amigo, não tem o que fazer, né? Eles não rejeitam a autoridade sem fundamento. Se você explica o porquê, a geração Z executa com excelência. Se você só manda, eles resistem, né? Então isso daqui, na verdade, é um elogio à geração Z. Eu acho uma coisa positiva. Aliás, sempre foi positivo isso em toda a história da humanidade. A questão é que as pessoas esperam questionamentos embasados. E o que está acontecendo justamente? A geração Z, justamente por ter acesso a muito mais informação do que qualquer outra geração na história da humanidade, ela acaba chegando mais embasada no mercado de trabalho, acaba entendendo um pouco melhor da lógica da coisa. Então é muito importante você indicar isso daí. Mas, de novo, isso é uma coisa positiva, porque até para você obedecer uma ordem, é importante você entender o contexto daquela ordem. Não é meramente para sua satisfação pessoal, né? Se um chefe vira para você e fala, olha, temos que abrir um caminho daqui até no alto daquele morro lá, e pronto, começa a cavucar aqui, né? E você obedece, pode obedecer diretamente, beleza, vou começar a cavucar aqui. Mas aí tu chega num lugar que tem um buraco que não dá para passar.
Como é que você contorna isso? Você fala para o chefe que, olha só, não consegui, tinha um buraco ali, não consigo fazer a coisa. Se o seu chefe explicou que você tinha que abrir essa estrada porque precisava, sei lá, transportar não sei o que até lá, você pode fazer outro caminho, você pode você mesmo tomar a decisão, sabendo qual é o objetivo final daquela ordem que foi dada, você pode você mesmo tomar a decisão no meio do caminho e contornar obstáculos. Se a ordem é uma ordem direta e não foi explicado o motivo, você vai acabar ou tomando decisões erradas ou simplesmente parando a execução porque não sabe qual é o objetivo. Então isso sempre foi uma coisa positiva. Mas, dito isso, e eu acho que isso é uma coisa, a imensa maioria dos empregos requer exatamente pessoas que questionem as ordens que você dê. Isso significa que a sociedade como um todo está ficando mais inteligente. Isso é o que vale também para a questão política, tá? O que eu falo para vocês. Por que a esquerda está tendo mais dificuldade de vencer no jogo político? Exatamente porque a esquerda sempre se baseou em chavões vazios, né, em palavras-chave vazias. Né? Queremos acabar com a pobreza e a desigualdade. Né? E é ótimo, eu também concordo. Eu acho que pobreza é uma coisa muito ruim, ninguém deveria ser pobre a ponto de não ter dinheiro para nada, e a desigualdade é uma coisa ruim também. A gente gostaria que toda a sociedade fosse mais igualitária em termos de riqueza e coisa e tal. O problema é como você chega nisso, né? E aí que eu digo para vocês, tanto a esquerda quanto a direita querem acabar com a pobreza, querem melhorar a condição de vida das pessoas, querem que as pessoas sejam mais prósperas. A questão é o como chegar lá. Essa que é a diferença. A esquerda acha que consegue fazer isso simplesmente dando dinheiro do governo para as pessoas, o que é falso, isso não funciona. Isso cria uma geração de dependentes que não vai a lugar nenhum e que não produz riqueza. Se não produz riqueza, a sociedade como um todo não cresce. E eternamente o governo precisa tirar dinheiro de outros para bancar esse prejuízo. Isso não é uma coisa sustentável. Você fazer isso numa emergência, como foi a Covid, ou numa situação excepcional de pessoas que realmente têm muita necessidade, eu até acho razoável. Mas como um instrumento amplo para acabar com a desigualdade, isso não funciona. As pessoas têm que se tornar produtivas. A direita quer a mesma coisa, quer reduzir a pobreza, quer reduzir a desigualdade. E olha só, os métodos da direita de facilitar o empreendedorismo, facilitar que as pessoas trabalhem, isso tem muito mais efetividade. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos e no Canadá sobre a questão de Bolsa Família, de programas assistencialistas, né? E sabe o que eles descobriram? Que eles fizeram um estudo ao longo de muitas décadas e eles descobriram que as famílias que não recebiam o benefício acabavam melhor financeiramente do que as famílias que recebiam o benefício do Bolsa Família. Por quê? Você pode pensar, caramba, mas eram famílias pobres também, que não tinham dinheiro e coisa e tal, e acabavam... como é que elas melhoraram de vida ao longo do tempo? Justamente porque elas correram atrás de emprego, correram atrás de fazer um negócio, de empreender, e acabavam lá na frente muito melhor do que o pessoal que recebia o Bolsa Família. Ou o equivalente deles lá, eles chamam de renda básica universal, né? O pessoal que recebia a renda básica universal, o cara ficava com aquele saláriozinho de merda dele, porque, vamos combinar, a Bolsa Família não é muito dinheiro, né? O cara ficava vivendo com aquilo e ele não queria procurar emprego, não queria fazer nada, porque ele temia perder o benefício do governo. Então, quando você tem a renda básica universal, você acaba isso sendo um fator de inércia. Você não corre atrás. E é lógico, num primeiro momento isso é melhor. As famílias que não receberam a renda básica num primeiro momento ficavam pior. Lá na frente, a coisa se invertia. A pessoa que correu atrás, que procurou um emprego, que procurou empreender, ela estava melhor do que o pessoal que recebia Bolsa Família e ficava parado no tempo dependendo do Bolsa Família, né? Mas enfim, questionar ordem é uma coisa importante sim, mas existe um ponto importante, uma exceção nesse caso. Na grande maioria dos empregos eu concordo que é melhor você questionar ordens e coisa e tal. Mas tenha em mente que quando a situação, o tempo é importante, você tem situações em que realmente é importante você simplesmente obedecer a ordem e ponto final. Um caso clássico que acontece é no caso do Exército, né, em Forças Armadas. No mundo inteiro você tem um requisito muito forte de hierarquia. E por que isso? Porque o pessoal no Exército não gosta de pensar e coisa e tal? Não. É porque tipicamente em situação de guerra você tem uma coisa que é a urgência. Você tem que fazer alguma coisa rápido. E daí, se você começa a questionar a ordem, mas por que eu vou fazer essa ordem? Por que eu vou cavar esse buraco aqui? Por que eu não uso um trator? Por que eu não faz isso? Não sei o que lá. Nesse meio tempo, o inimigo já chegou, já matou o seu pelotão inteiro e você já morreu e acabou o assunto, entendeu? Então, essa história de que é bom questionar a ordem em muitas situações.
Não em todas. Em algumas situações isso se aplica também em outras áreas do conhecimento que não sejam militar, né? Por exemplo, o avião está dando uma pane. Aí alguém vira para você, vai lá, puxa aquela alavanca ali. Peraí, por que eu vou puxar essa alavanca aqui? Que negócio é? O que faz essa alavanca? Me explica o contexto de puxar a alavanca. Meu amigo, o avião caiu e você morreu e não deu tempo de resolver. Entenderam o problema? Então, toma cuidado com isso. Eu acho que é um elogio à geração Z, essa história de não obedece, está salvando as empresas de si mesma. Em muitas situações, sim. É bom questionar a ordem, é bom entender o contexto da ordem. Mas não é 100% não, tá? Existem algumas situações que é importante você ter a pessoa com conhecimento, com entendimento, que num caso urgente, numa situação urgente, você deve simplesmente obedecer a ordem sem questionar nada. Por quê? Porque não dá tempo. Não dá tempo de questionar, de avaliar, de fazer as coisas, não sei o que lá, e chegar do outro lado. Mas isso também embute uma coisa que eu acho muito importante, tá? De novo, é a exceção, isso não é a regra. A regra é bom questionar. A exceção é, em algumas situações que o tempo é muito premente, é bom obedecer e deixar para questionar depois, se for o caso, né? Por quê? Porque isso também é um dos motivos pelos quais governos autoritários costumam dizer que são melhores do que democracias. A China diz que não, olha só, os Estados Unidos ficam os democratas brigando com os republicanos, eu não sei o que lá, e demora tudo para acontecer, e aí quando acontece depois volta atrás, eu não sei o que lá, eles tratam isso como se fosse uma coisa ruim. Não, é o que está acontecendo aqui, ó. O pessoal não está obedecendo uma ordem, está discutindo o que é melhor para o futuro do país. Via de regra, isso é melhor. A China adora dizer não, quando o comandante lá, o Xi Jinping, manda construir um prédio, o pessoal vai lá e vai construir o prédio e não interessa se tem alguma coisa, se não tem, vai obedecer e vai construir não sei o que lá, e parece uma coisa muito eficiente. Até você lembrar que chefes cometem erros. E às vezes o Xi Jinping mandou construir um prédio idiota. Na verdade, existem cidades fantasmas inteiras na China devido a esse tipo de coisa. Né? Ordens de construir prédios e mais prédios e mais prédios, e que no final das contas não serviu para nada, e você desperdiçou uma fortuna de dinheiro. Então, de novo, isso é positivo. Os casos que você precisa realmente obedecer sem questionar existem, mas são exceção. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.